O Templo de Philae, apresentado pelo egiptologista Mohamed Fathy, traduzido por Richard Veloso. Este é o Templo de Philae. O templo foi dedicado à deusa Ísis. Ísis era a deusa do amor, beleza e cura. O templo localizava-se originalmente na ilha de Philae. A antiga localização do templo na ilha de Philae. O templo foi inundado após a construção das represas de Assuan. Graças à espetacular operação de resgate, conduzida com assistência técnica e financeira da Itália e Alemanha, foi possível recuperar o templo e reerguê-lo numa ilha vizinha próxima, chamada de Agilca, localizada em um nível mais elevado. O templo foi utilizado pelos sacerdotes até 535 d.C. Eles tiveram que deixá-lo durante o mandato do imperador Justiniano. O templo possuía uma localização privilegiada na ilha, entre os enormes blocos de granitos e o verde das árvores. A corte externa do templo é do fim do período ptolemaico ou reinado de Augusto. O templo foi erguido pelos Ptolomeus nos 2 últimos séculos antes de Cristo e pelos imperadores romanos nos primeiros 3 séculos depois de Cristo. Muitas inscrições mostram que os peregrinos seguiam para Philae nos tempos romanos e egípcios para prestar homenagens à misteriosa e bondosa Ísis, a deusa da cura. Nas paredes deste templo foram encontrados os últimos hieroglifos em baixo relevo em um templo egípcio. Esta é a colunata do lado esquerdo, que percorre a margem do rio, onde se encontra a corte. Há um total de 31 colunas de 10 metros de comprimento, com as mais variadas formas. A maioria das colunas possuem relevos mostrando o imperador Tibérios fazendo oferendas para os deuses. A colunata à direita. O primeiro pilone possui 45 metros e meio de largura e 18 metros de altura. Consiste de 2 torres e uma entrada central, decorada com relevos por Nectanebo. Na torre oeste, há uma imensa figura de Ptolomeu II, Neos Dionísios, segurando seus inimigos pelos cabelos e levantando a sua arma para batê-los, diante da figura de Ísis. Na parte superior, encontram-se 2 figuras de Neos Dionísios. Em uma delas, ele apresenta as coroas do Alto e Baixo Egito para Horus e Nefertiti, e na outra oferece incenso para Ísis e Herbócrates. O segundo pilone possui 32 metros de largura por 12 metros de altura. Neos Dionísios dedica os animais sacrificados para Horus e Hathor. O granito foi trabalhado para formar uma estela. Há 6 linhas de inscrições e figuras relatando uma concessão de terra feita por Filômetor no 24º ano do seu reinado. As colunas à direita possuem capitel duplos. A parte de baixo possui as formas comuns de flor de lótus e papiro, enquanto a parte de cima apresenta o rosto da deusa Hathor. O rei oferece o olho de Udjat, o símbolo da saúde e da misericórdia, para o deus Horus. O rei fazendo oferenda aos deuses. O rei oferece a flor de lótus a Osíris, Ísis e Herbócrates.
o rei oferecendo vinho a Ísis e Hathor. Ísis alimenta o filho do rei, enquanto ele oferece vinho a ela e Hathor. O rei oferece o olho de Udjat a Horus e Hathor. O rei tocando Sistrum perante Ísis, Mut e Hathor. Ísis dá proteção a Osíris com as suas asas. O portal de Eitrian. O deus Hapi, o deus do Nilo, é retratado em volta de uma serpente gigante que carrega rochas de granitos. Hapi segura 2 recipientes cheios de água e derrama-os para dar a vida. Este é o lado leste do templo. O quiosque de Trajano. Esta é a construção mais atrativa da ilha. Apesar do bom estado de conservação, ela nunca foi terminada. O nome do quiosque origina-se do período imperial romano. Os capitel de Sistrum foram intencionalmente criados para sobrepor os capitel das colunas em forma de plantas. Esta é uma das colunas com capitel de planta mais bonitas do Egito. A vista do templo ao escurecer.